Graças a Deus por isso, graças a Deus. Nosso pastor vai trazer uma palavra para o nosso coração. Vem cá, pastor. Que bênção. Cadê seus livros? Estão aí para você sugerir. A livraria está ali, os livros deles estão lá. Não sei se já tem as camisas para os 5.000 mulheres. Quando o pastor Silas Malafaia sugeriu o pastor Eurípides Mendes, eu sei que é coisa boa, porque eu não aconselho ninguém alguma coisa ruim, eu só aconselho coisas boas. E o pastor Eurípides ministrou ontem, ali na nossa linda igreja, no bairro Fernão Dias, e o pastor Cleudson, pastora Iris, e ontem à tarde aqui, né, pastor Daniel? Bênção pura, né? Estende suas mãos para a vida dele, estende. Coloca mais um brilhozinho aqui, ó, em Daniel. Pede o pastor Marquinho, porque ele que ajudou a montar esse som, para ajudar o jovem, para colocar mais estéreo, está muito grave. Aí o Marquinhos, do culto 17h30, que ele que ajudou a montar isso aí, facilita. Esse menino é bom, hein? Vai ficar cada dia melhor. Tem que elogiar vocês, porque são jovens que se disponibilizam aí, recebem uma pequena ofertinha só da condução para estarem aqui. E o Gabriel está ali esperando vocês no final do culto, tá? Inclusive é aniversário do Gabriel hoje. Fica em pé, Gabriel. Nosso pastor, olha lá, aquele lá, olha lá. Dá um aplauso a Jesus pela vida dele. 42 anos com a aparência de quem tem 28. E a esposa dele é aquela linda mulher com cabelos dourados. Deus abençoe. Ó Deus, abençoe o teu servo, que ele seja a boca do Senhor mais uma vez. Milhares de pessoas estão conectadas em casa, esse é o terceiro culto da manhã. Tem pessoas, ó Deus, precisando de uma palavra sobre família. Eu dizia para ele, estou casado há quase 50 anos, estou tentando conquistar minha mulher ainda, tentando diminuir os meus defeitos. Então, que mais uma vez, uma pitada possa ser acrescentada, algo importante, para que nós tenhamos as nossas famílias abençoadas. Eu intercedo pelo teu servo, cada livro dele, cada material dele possa ser uma granada contra as trevas, e que a sua palavra venha gerar frutos em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Tivemos essa semana, Senhor, o dia do médico, todo o pessoal da área médica, Senhor. Nós temos aqui na igreja mais de 150 médicos, Senhor. Nós abençoamos o pessoal da área da saúde, psicólogos, ó Deus, fisioterapeutas, enfermeiros, atendentes, ó Deus, todas aqui, ó Pai, todos que trabalham em prol da saúde física, saúde material, saúde espiritual, em nome de Jesus, declaramos a derrota de Satanás contra a igreja, porque Jesus disse: eu venci, então certamente nós venceremos também. Deus te abençoe, amado, em nome de Jesus. Bênção de Deus. Bom dia a todos. Vou dar mais uma chance para vocês. Bom dia a todos. A graça e a paz, amém? Muito bom, privilégio poder estar aqui. Além de ser um presente de Deus para a minha vida, semana passada eu fiz 50 anos. Mas bênção de Deus. Eu me chamo Eurípides Mendes, eu sou pastor da igreja Sal da Terra, e sou missionário da Jocum, Jovens com a Missão. Inclusive a nossa primeira base missionária foi aqui em Contagem. Nós temos 50 anos, 55 anos de missão no Brasil e no mundo. Nosso líder, que é Loren Cunningham, que é um homem fantástico, partiu para o Senhor há 2 semanas atrás, né? E tem algum jocumeiro aqui na igreja? Levante a mão se tem algum jocumeiro aqui. Olha lá, 1, 2, 3, que bênção, tem uma turma aqui. Eu faço parte da equipe do pastor Marco de Souza Borges, o Cote, né? Pastor Cote, e nós temos uma agenda pesada aí no Brasil, falando sobre disfunção familiar, principalmente sobre disfunção familiar. Trabalhamos muito nessa abordagem de restauração na área do aconselhamento, trabalhamos com hombridade, cura emocional. Temos uma escola que ela acontece não só na nossa base, mas eu estou realizando ela no Brasil, que é a EIFOL, é uma escola de cura emocional, de libertação, e Deus tem usado a nossa vida aí. Obrigado, queridos. Minha filha tirou o meu tablet da minha bolsa, e quando eu fui olhar, meu tablet não estava lá. Ainda bem que eu trouxe o computador, né?
Amém, queridos? Eu queria apresentar minha família aí, tem uma projeção aí. Meu filho está ali na banca, lá atrás, o João Pedro. Ele é casado há 8 meses, né? Está em lua de mel com a Maria Eduarda. Essa aí é a minha linda família. Nós moramos em Curitiba. Eu sou pai de 3 filhos, o João Pedro. Nós somos pais de 3 filhos, o João Pedro, a Sara, de 8 anos, e a Júlia, de 5 anos. Como eu disse, moramos em Curitiba e temos um ministério, tanto eu quanto ela, temos um ministério aí na área de família. Ela também ministra, Deus usa ela também muito nessa área de família. Queridos, Deus me deu o privilégio de escrever alguns livros, né? E se eu partisse para o Senhor hoje, eu teria muita paz em falar que eu deixei uma contribuição com a igreja no mundo, com a igreja brasileira, que é esse livro aqui, A Força dos Pais. Esse livro, eu não tenho dúvida que Deus assim soprou essa palavra no meu coração como resposta para aquilo que eu considero uma das maiores feridas da humanidade. Vou falar uma coisa para você, gente. A mensagem mais importante da sua vida foi a mensagem do Evangelho, aonde a Bíblia diz que Deus reconciliou consigo o mundo através de Jesus Cristo. O plano de redenção através de Cristo Jesus. Esta é a mensagem mais importante da sua vida. Mas assim, eu diria para você que a segunda mensagem mais importante da sua vida você vai ouvir hoje nessa manhã. Por mais que seja apenas um capítulo desse livro, 2 capítulos desse livro, esse livro quem escreveu comigo foi Rony Gillian, que é um psicólogo, um psicoterapeuta familiar lá de Goiânia, um grande amigo meu e um excelente psicólogo. Nós escrevemos junto esse livro é fruto da minha história, da história dele, fruto das minhas dores, fruto das minhas tragédias que eu vivi na minha vida, e que Deus pegou tudo isso e hoje é a resposta de cura para as pessoas. A Força dos Pais, eu tenho certeza que é uma das contribuições da saúde emocional da igreja no Brasil e do mundo. O que eu quero compartilhar com você é parte dessa ministração. Escute. Se você me perguntar qual foi a experiência mais importante da minha vida, eu diria que a experiência mais importante da minha vida foi o dia que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. O dia onde eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Perdão, eu esqueci de falar o nome da minha amada esposa, Osana, tá? Eu sou casado com uma carioca belíssima, não é filtro, não é Photoshop. Deus derramou muita graça, me deu uma esposa belíssima. Nós somos pais, como eu disse, 3 filhos. A minha esposa é carioca e ela faz parte de uma igreja muito conhecida no Brasil. Eu acredito que o pastor Jorge Inhar deve ter pregado na igreja dela, que é a Igreja Congregacional de Bento Ribeiro. Uma igreja que teve aquela vigília 1, 2, Marcos Góes, uma igreja do tamanho dessa aqui, uma igreja maravilhosa, pastor Carlos, um grande amigo nosso lá. Querido, se você perguntar para mim qual foi a experiência mais importante da minha vida, eu diria sem sombra de dúvida que foi o dia que eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Mas se você perguntar qual foi a segunda experiência mais importante da minha vida, eu diria que foi o dia onde Deus curou o meu coração em relação aos meus pais. O dia onde Deus curou meu coração em relação aos meus pais. Escute, queridos, tudo na sua vida, todas as áreas da sua vida depende de como está o seu coração em relação aos seus pais. Meus irmãos, a sua profissão, seu casamento, a maneira como você se relaciona com os seus filhos, escute, o seu relacionamento com Deus. Todas as áreas da sua vida dependem da maneira como você se relaciona com o seu pai. Presta atenção, dentro do seu coração. Porque é fácil a gente falar assim, honrar pai, me relacionar com os meus pais, é ir final de semana na casa deles, resolver os problemas bancários da minha mãe e do meu pai, que são bem idosos. Eu fiz um quarto lá no fundo da casa dos meus pais, na minha casa, e meu pai mora lá, tem um quartinho. Eu vou falar uma coisa para você, legal. Isso também é honrar pai, mas presta atenção.
Honrar pai e mãe tem muito mais a ver com aquilo que está no seu coração do que aquilo que está fora de você. Honrar pai e mãe é uma atitude interna e não apenas uma atitude externa. Você pode estar fazendo tudo pelo seu pai, pela sua mãe, porque afinal de contas eles são bem idosos. Você pode até final de semana ir lá comer na casa do seu pai, levar seus filhos. Você pode até chamar o seu pai e sua mãe para levar você no altar no dia do seu casamento. Mas mesmo assim o seu coração está fechado para eles. E Deus não vê isso apenas. Deus, muito pelo contrário, a Bíblia fala que Deus não vê a aparência, Deus vê o nosso coração. Presta atenção. As pessoas mais importantes da sua vida, sem sombra de dúvidas, são os seus pais. Porque falar dos nossos pais é falar da principal relação da nossa vida. Porque não existe uma relação mais importante na sua vida do que os seus pais. Sua vida começou com seus pais. Se não fosse pelos seus pais, você nem existiria. A relação, como eu disse, mais importante, escute, para você ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida, depende do seu relacionamento com os seus pais. Você sabe por quê? Porque são os nossos pais, dentro do nosso coração, que nos permitem seguir de forma saudável pela vida. Você é a soma da sua mãe e a soma do seu pai. E eu não estou aqui para falar, quando eu digo que você é a soma do encontro da sua mãe e do encontro do seu pai, eu não estou aqui para falar a respeito, nem para julgar se esse encontro foi errado. Não estou aqui para julgar isso. A intenção dessa palavra, desse livro que eu escrevi, não é para julgar se o encontro que os seus pais tiveram foi um encontro de adultério, ou até mesmo uma aventura, ou perdão, talvez até um abuso, um estupro. Talvez foi algo assim que eles não planejaram, uma aventura, um namoro que sua mãe nem soube aonde seu pai foi parar. Talvez você nem conheceu seu pai e sua mãe. Eu não estou aqui para julgar o que aconteceu na sua concepção. Eu estou aqui para falar em quem foi responsável pela sua existência nesse mundo. Sua mãe adotiva, a avó que te criou, o pai, a tia, o tio que te criou, eles têm lugar de honra. Mas não é sobre isso que eu estou aqui para falar. Eu estou aqui para falar sobre as pessoas que geraram você. Aquele homem que um dia colocou uma semente lá no útero da sua mãe e a vida foi possível. Escute, os nossos pais são as pessoas mais importantes na nossa vida depois do nosso Senhor Deus. Então eu queria falar ainda que rápido, da sua mãe. Passa para mim. Quando a gente fala da nossa mãe, falar da nossa mãe, escute, o relacionamento com sua mãe é a base para toda a sua vida emocional. Você sabia que pessoas emocionalmente desequilibradas têm sérios problemas com suas mães? Você sabia que todo equilíbrio emocional de um ser humano está diretamente ligado à mãe que ele teve ou à mãe que ele não teve? A nossa mãe é a força das emoções, a mãe é a força do lar, a mãe é a força das relações interpessoais. Quem apresenta o lar é a mãe. É com a mãe que a gente aprende a se relacionar, é com a mãe que a gente aprende a dar e receber afetos. Você sabia que pessoas que chegam aos 30 anos e aos 40 anos, sem nunca conseguir se casar, ter relacionamento, tendo sérios problemas relacionais, você nunca consegue ter amizades duradouras, você nunca consegue estabelecer vínculos saudáveis, você tem problema com insensibilidade afetiva? Pastor, eu não sei porquê, parece que meu marido não tem sentimento. Pastor, eu não sei porquê, parece que a minha esposa não tem sentimento. Parece que foi arrancado o nervo da alma dela, ela não tem sentimento. Você tem dificuldade de estabelecer vínculos.
Você tem dificuldade de se amar. Você sabia que a gente aprende a se amar com a nossa mãe? Quanto mais uma mãe me amou, mais saudável eu me torno na vida, mais emocionalmente equilibrado eu me torno na vida. Você sabia que praticamente 80% de todas as suas crises e os seus distúrbios emocionais, depressão, crises emocionais, distúrbios emocionais, você sabia que praticamente 80% dos nossos distúrbios emocionais estão diretamente ligados à nossa mãe? Você sabia que os seus ataques de ira... Eu trabalho com aconselhamento familiar há quase 20 anos, gente. A gente acha que adolescentes que se cortam é porque eles estão sendo abusados sexualmente. Isso está ligado. Mas sabe aquele adolescente que fica se cortando, aquela adolescente que corta os braços? Você sabia que o ódio que ela tem por ela não está diretamente ligado ao abuso, está diretamente ligado a uma mãe que não acolhe essa criança, esse adolescente? Ela passa a ter raiva de si porque a mãe não acredita nela. Todo o amor próprio depende de uma mãe. Quanto mais amado, cuidado, nutrido por uma mãe, mais saudável você se torna emocionalmente. Foi feito um experimento com ratos, onde colocou um grupo de ratos num acrílico. E aí tinha 3 grupos de rato. Um grupo de rato tinha mãe, o outro grupo de rato não tinha mãe, mas a mãe ficava fora do acrílico. O outro grupo de rato não tinha mãe. Primeiro grupo de rato cresceu bonito, saudável, gordo, viveu todo o tempo de vida de rato. O segundo grupo, extremamente irados, atacavam um ao outro, mordiam um ao outro. Mas quando eles olhavam para os olhos da mamãe rata, no acrílico transparente, eles acalmavam. Terceiro grupo sem mãe, todos morreram cedo e se atacaram até a morte. Escute, problemas de ira tem a ver com problema com mãe. Falava isso, um veterinário chegou para mim e falou: pastor, sabe aqueles animais que ficam mordendo o rabo, sabe? Eu falei: sei. Você sabia que foram cachorros que não foram amamentados por suas mães? Querido, quanto mais você teve mãe, mais saudável você se torna emocionalmente. Doenças físicas, quantos atendimentos que eu fiz em mulheres que têm sérios problemas com suas mães, mas é interessante que quando ela se resolve com sua mãe, quando a cura emocional entra no coração dessa mulher e ela se resolve com sua mãe, ela consegue engravidar. Você sabe por quê? O útero e a mama é a maior expressão de maternidade. E você sabia que o seu corpo reflete a sua alma? Mulheres que não conseguem manter uma gravidez, mulheres com endometriose, mulheres com câncer de mama, quando você vai na raiz do problema, a maioria tiveram problemas com suas mães ou tem problema com sua mãe. Quando sara a ferida, o corpo sara. É aquilo que a gente fala: quando a boca cala, o corpo fala. Quando a boca fala, o corpo sara. E o nosso pai? Passa para mim. Quando a gente fala a respeito da figura paterna, quando a gente fala do pai, olha só, a mãe é a força do lar. A mãe é aquela que nos faz gostar de ficar em casa. Mãe é lar, mãe apresenta o lar. E o pai? O pai apresenta o mundo. O pai é a força do mundo. O pai é a força da expansão. O pai, amado, escute, o relacionamento com o nosso pai é a base para toda a nossa vida vocacional, para toda a sua profissão, os objetivos da sua vida. O masculino é a força da expansão, o masculino é a força do externo. O pai leva o filho para o mundo. Pessoas que têm problema com seus pais não sabem ter desafios na vida, são paralisados, não conseguem enfrentar um mercado de trabalho, se torna covarde na vida. Sabe por quê? Porque não tem a força do pai nele. Você quer ver uma prova? Eu vou provar para você a respeito da mãe. Vou voltar lá na mãe. Quantos filhos as nossas avós tinham? Quantos filhos as nossas avós tinham? 10, 15 filhos.
E elas terminavam a vida frustrada, odiando os netos, odiando os bisnetos, querendo todo mundo longe da casa dela. Ou a maior alegria da nossa avó é ter todo mundo final de semana na casa dela, sim ou não? Presta atenção. Elas tinham 20 filhos. E chegava a velhice saudáveis. Sim ou não? Você quer ver uma prova como as mulheres não estão muito mal resolvidas com suas mães? Hoje uma mulher entra em depressão no primeiro filho. Quando a gente fala de aconselhamento familiar, de aconselhamento de casais, quando começa a maior briga dos casais? Quando começa a maior crise no casamento? Quando chega os... Isso não acontecia com os nossos avós não. Você sabe por quê? O relacionamento mais difícil da sua vida é o seu casamento. Falei isso ontem aqui. O nosso casamento é o lugar de maior alegria, mas o nosso casamento é também o nosso lugar de maior dor. E quando os filhos chegam, eles vêm para fortalecer esse relacionamento. Filho vem na vida de um casal para fortalecê-los. Mas o que acontece nos dias de hoje? Quando um filho vem, é justamente quando o filho chega, é que o casamento enfraquece. Por que o casamento enfraquece? Porque a mulher precisa entender que a força que ela precisa para ser mãe, para ser esposa, para gostar de um lar, para trabalhar no mercado de trabalho, mas entender que o propósito dela é a partir do lar dela, para ela cuidar daquela criança. Por que essa mulher não tem força para isso? Porque ela está em conflito com a mãe dela. E quando essa menina tem dores com a sua mãe, tem crises, tem situações mal resolvidas com sua mãe, ela não ganha a força da mãe dela. Porque a força da mãe é a força dos relacionamentos. A mãe puxa, o pai lança. Mãe puxa para perto, o pai empurra. Tudo que uma mãe quer, filho aonde? Tudo que uma mãe quer, filho aonde? Dentro de casa. E nem dentro de casa, dentro do útero dela. Mãe canguru, a mãe é canguru, meu irmão. Por isso que uma mãe tem dificuldade de entregar um filho na vida de casado. Via de regra, a maioria das mães boicotam, sabotam os casamentos dos seus filhos. Por quê? Porque na cabeça dela, essa mulher não vai cuidar do meu filho nunca como eu cuidei. Nunca que essa inha aí vai dar para o meu filho o que eu dou. Ela tem razão? Tem. Sabe por quê? Ninguém nunca fará por você o que sua mãe fez. Ninguém nunca vai dar seu sangue. Ninguém nunca vai carregar você 9 meses dentro do ventre. A única vez que o seu coração bateu dentro de alguém foi dentro da sua mãe. O nosso pai é a força do mundo. Pai, é no pai que nós encontramos o caminho para progredir, para ir para frente, para avançar, para ir para o mundo, para ir para o desconhecido. Pai, amado, é a força que nos dá para superar, para vencer limites. Querido, mãe ama tanto, mãe protege tanto, mãe cuida tanto, que dá a sensação que o pai não ama. O pai ama, mas como é que o pai ama? Deixa eu te falar uma coisa, o verdadeiro amor de um pai é um amor solto. O pai ama vendo os filhos se resolvendo na vida. A mãe ama os filhos dentro da casa dela. Quem está certo nessa história? Os dois. Por que os dois estão certos? Porque é exatamente isso. O nosso relacionamento com os nossos pais é o que nos dá força para o lar. É a mãe que faz você ter força para o lar. E é o pai que dá força para você ir para o mundo. O movimento do pai é o movimento de empurrar. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe aquela dificuldade que você tem de falar não para as pessoas? De colocar limite nas pessoas? De se posicionar na vida? De conduzir as pessoas de acordo com aquilo que elas precisam e não de acordo com aquilo que elas impõem? Você vive cedendo. Você vive se anulando, você vive se sabotando, você nunca ocupa o lugar que é seu. Posso falar uma coisa para você? A maioria das oportunidades que eu tive na vida, você sabe por que eu tive? Porque eu fui atrás. Me coloca aí.
Quando eu cheguei no ministério do pastor Corte há quase 20 anos atrás, eu fui trabalhar com o Corte porque eu sou designer gráfico profissional. Trabalhei no SBT, trabalhei na Editora Abril. E um dia eu fui fazer uma escola e eu conheci o Corte. E Deus falou comigo: eu quero que você sirva esse homem por 7 anos na sua vida. Coloquei uma mesa no escritório dele, porque o sonho dele era montar um editor, e nós montamos a editora Jogo Conjunto. Hoje nós temos um catálogo enorme de livros. Mas posso falar uma coisa? Eu bati no escritório dele. Eu falei: não, Corte, me coloca uma mesa aqui no seu escritório para a gente trabalhar junto, porque aí a gente vai criar tudo junto. Mas eu não queria só criar a editora com ele, eu queria estar próximo dele. E quantas vezes eu sabia que Deus colocou algo dentro de mim, eu chegava para o Corte e falei: Corte, deixa eu te falar uma coisa, eu queria compartilhar, eu estou tendo uma palavra no meu coração, me dá 10 minutinhos na escola de pastores que ele lidera no Brasil, com 200, 300 pastores. Meu irmão, quando eu pegava aquela oportunidade de 10 minutos, aquilo ali era minha vida. Quando eu falava 10 minutos, a pastorada queria me ouvir e me ouvir. Agora, se eu ficasse lá de braços cruzados, esperando me dar oportunidade na vida, meu irmão, pessoas que não conseguem ir atrás das oportunidades que a vida está colocando diante dele, você sabe o que é isso? Problema com o pai. Você nunca se dispõe a ir atrás das oportunidades que a vida te dá. Você está lá esperando que a vida faça algo por você. Isso não vai acontecer, meu irmão. E você sabe o que isso acontece? Isso está diretamente ligado ao fato que você tem sérios problemas com seus pais, com seu pai. A figura paterna nos faz ser ousados na vida. E quando você rejeita seu pai, quando você critica seu pai, quando você despreza quem te gerou, você não ganha força para ir para a vida. Você fica covarde. Você não consegue vencer na vida. Passa para mim, olha esse texto aí de Gênesis 6, de 1 a 4. Acompanhe comigo esse texto. A palavra de Deus diz em Gênesis, volta lá, Gênesis 6, de 1 a 4. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com... Honra teu pai e tua mãe se eles cuidaram de você. Honra teu pai e tua mãe se eles amaram você. Honra teu pai e tua mãe se eles reconheceram você como filho. Não. Para que a gente honra pai e mãe? Para ter vida próspera. Honra teu pai e tua mãe. Amado, a Bíblia tem mais de 10.000 promessas. Você sabe qual que é a primeira promessa que a Bíblia menciona? Honrar pai e mãe. Quando a Bíblia inaugurou a respeito de promessas, ela começou com a honra pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe para que tudo te corra bem na vida. Deixa eu te falar uma coisa: você dá o seu dízimo e é exatamente isso que faz você ter uma vida próspera. Você é ofertante, glória a Deus. Você é uma pessoa fiel, você é uma pessoa que está na igreja, você ama o Senhor. Mas por que sua vida nada dá certo? Pastor, eu fiz tudo que todo mundo fala que tem que fazer. Talvez seja porque você não entendeu o primeiro mandamento de promessa na sua vida, que é honrar pai e mãe. Acredite, Deus te deu uma base para o sucesso da sua vida. E o sucesso da sua vida tem a cara dos seus pais. Você poderia repetir isso? O sucesso da minha vida tem a face dos meus pais. O sucesso da sua vida, escute, não é honrar porque eles te amaram. Eu não fui amado pelos meus pais como eu achei que eu deveria ser amado. A primeira vez que eu abracei meu pai foi entre a grade de um presídio. Meu pai assassinou meu irmão a 32 facadas. Por isso que a maior experiência que eu vivi na minha vida foi o dia que eu perdoei o meu pai. Uma chave virou na minha história, meu irmão. A primeira vez que eu conheci minha mãe, eu tinha 21 anos de idade, porque eu bati na porta da casa dela para conhecê-la. E quando eu entendi que honrar pai e mãe é o principal mandamento de promessas para que a sua vida dê certo. Eurípides, meu pai e minha mãe nunca fez nada de certo. E você?
você foi o maior acerto do seu pai e da sua mãe, querido. Só o fato de você existir, o seu pai já acertou na vida, querido. Olha quem ele colocou no mundo. Deus usou seu pai e sua mãe para te trazer ao mundo. Acredite no que eu estou dizendo para você. Todas as áreas da sua vida estão conectadas na maneira como você trata os seus pais. Pai e mãe é muito mais do que personalidades na nossa vida. Pai e mãe, segundo as Escrituras, é a fonte de prosperidade e longevidade. Você sabe o que significa a palavra honra? A palavra honra vem do grego, que significa kabed. Kabed significa força, longevidade, vitalidade, vida longa, prosperidade. Quando eu honro os meus pais, eu ganho força na vida, longevidade, vitalidade, vida longa e prosperidade. Quando você critica seus pais, quando você julga seus pais, quando você passa a vida brigando com seus pais, você sai da sua casa só para ir lá criticar sua mãe. Eu teria todos os motivos para julgar o meu pai e minha mãe. Quando você passa a vida reclamando seus pais pela vida que eles te deram, quando você passa a vida culpando seus pais pela maneira como eles te criaram, quando você passa a vida rejeitando os seus pais pelas crenças que eles não têm igual à sua, com certeza assim, é assim que a vida vai te tratar. Passa para mim, escute. A vida vai te tratar da maneira como você trata os seus pais. Critica seus pais e a vida te critica. Rejeita os seus pais e a vida te rejeita. Julgue os seus pais e a vida vai te rejeitar. Humilhe os seus pais e a vida vai te humilhar. A vida que você tem é fruto da maneira como você trata os seus pais. Mas Eurípides, passa para mim. O que seria honrar pai e mãe? Eu vou falar uma coisa para você, gente. É tão simples que parece mentira. Eu vou ensinar para você aqui agora o que é honrar o seu pai e sua mãe. Você quer aprender? É isso aí, ó. Passa para mim. Aceitá-los como eles são, sem julgá-los. Esse é meu pai. Amado, o dia que eu olhei para o meu pai, eu falei, o meu pai é um assassino. Ele matou meu irmão. A minha família foi manchada. Mas eu aceitei ele. O dia que eu aceitei meu pai, eu comecei a aceitar os líderes na minha vida, com todas as limitações que eles têm. Quando eu aceitei a minha mãe, eu passei a aceitar minha esposa, com todas as limitações. Falo isso com todo respeito, porque nós temos que ter muito respeito pelos nossos pais. Nunca abrir a nossa boca para julgá-los. Você sabia que uma mulher que pega um filho e deixa para outra pessoa cuidar, e a gente julga e condena essa mulher, a gente não sabe a dor que ela está sentindo, porque talvez ela ama tanto, que a única forma dela ver esse filho feliz é dar para outra pessoa cuidar, porque ela não vai conseguir deixar esse filho feliz. Não está certo, não estou dizendo que está certo, mas nós não podemos julgar os nossos pais. O dia que eu parei de julgar minha mãe, eu não sei o que ela viveu na vida. Vou falar uma coisa aqui com muito respeito. Há um tempo atrás eu mandei uma mensagem para minha mãe. Mãe, eu quero ir com a minha família em dezembro e te visitar com as minhas filhas, minha esposa, minha nora. Aí ela mandou uma mensagem para mim. Não vem não. Só vem quando eu mandar.
bate no coração. Mas eu falo, eu aceito ela. Essa é a mãe que o Senhor me deu. E eu respeito a minha mãe. E eu estou esperando ela me chamar. Talvez dure 10 anos. Talvez dure 5 anos. Mas eu honro a minha mãe. Eu não critico a minha mãe. Escute o que eu estou te falando. Honrar os seus pais exatamente como eles são. É claro que tem muitos pontos que eu poderia tratar com você. E talvez em outro momento a gente tenha tempo para tratar sobre o que é honrar. Que existem fases, a fase da aceitação, a fase da misericórdia, a fase do amor. Mas escute, a dor mais profunda do seu coração está ligada aos seus pais. Vou fazer uma pergunta aqui. Você sabe qual foi o primeiro dia que você deu um passo na direção do seu fracasso? Foi quando você falou assim, ó, eu vou criar os meus filhos da maneira como meu pai não me criou. Tudo que meu pai fez de errado comigo, eu vou fazer certo com meus filhos. Deixa eu te falar uma coisa, o que te motiva a criar seus filhos? Uma palavra de honra ou uma palavra de desonra? De desonra. Por isso que o relacionamento não dá certo com seu filho. Escute, mulher, você nunca saberá lidar com suas filhas se você não se resolver com sua mãe. A Jojo Todinho levantou um processo contra a mãe dela, dizendo que a mãe dela não ia receber R$1 dela, porque ela, afinal de contas, ela não foi cuidado pela mãe. Me responda, a Jojo Todinho abriu um processo contra quem? Contra a mãe dela ou contra ela mesma? Contra ela mesma, amado. Contra ela mesma. Passa para mim. Quando eu não estou em paz com os meus pais, eu jamais estarei em paz com a vida. Gente, eu vou usar uma expressão de Jesus. Crede em mim também. Crede no que eu estou falando. O dia que o meu coração se resolveu com os meus pais, uma chave virou na minha história. Quem aqui deseja, nós estamos já terminando? Quantos aqui deseja ter um casamento feliz aqui? Quantos deseja ter um casamento de sucesso? Eu vou ensinar para vocês. Quem aqui tem 50 anos de casado, 40 anos de casado? Quantos aqui? 40 anos de casado. O senhor é casado? O senhor aqui? O senhor é casado de camisa rosa aqui? Sua esposa? Você poderia vir aqui rapidinho, por favor? Você podia subir aqui rapidinho? Quem aqui tem 1 ano de casado? Meu filho tem 1 ano de casado, mas ele não está com a esposa dele aqui. Quem tem 1 ano de casado aqui? Recém-casado. Quem é recém-casado? Está com a esposa? Cadê? Vem cá vocês dois, rapidinho, rapidinho. Toque de caixa. Vem cá. Sabe quando você esquece de trazer o cinto? E a carça fica caindo, porque eu fiz dieta. Eu perdi 11 quilos agora. Então, as minhas carças estão caindo tudo, entendeu? Não vai precisar não, obrigado. Obrigado. Quanto tempo de casado? Que coisa linda. Quanto tempo de casado? 36. Deixa eu te falar uma coisa. Fica de frente. Pega na mão dele. De frente de mim. Eles representam nossos pais. O seu pai e a sua mãe. Eles estão representando você. Então vou ensinar aqui agora para vocês qual é o maior segredo. Gente, existem outros motivos para você ter um casamento próspero, amém? Existem outros princípios para você ter um casamento próspero, amém? Mas eu vou ensinar para você aqui agora qual é o maior segredo para você ter um casamento saudável. Você sabe por quê? Tem muita gente que quer ter um casamento saudável, mas não consegue. E é justamente nisso que eu vou ensinar para vocês aqui, que vai determinar a saúde do seu casamento. Passa para mim, acompanhe comigo esse texto bíblico aí. Gênesis 2:24. Por esse motivo, deixará o homem seu pai e sua mãe e unirá a sua esposa. Esse versículo aqui
é o segredo para o seu casamento ser saudável. E eu vou ensinar isso para vocês. Os nossos pais chegaram antes de nós. E foi através deles que eles nos deram vida. Então imagine lá no dia do casamento, vocês dois casando. E casar é deixar a casa dos seus pais. Amém? Só que tem gente que já erra já nesse princípio. A gente acha que deixar a casa do pai é morar fora. Mas tem gente que nem isso já faz. Já erra no beabá de deixar pai e mãe. Mas não é sobre isso. Lembra quando eu falei que não é uma atitude externa? É muito mais do que uma atitude externa, é uma atitude interna? Presta atenção. Quando nós estamos vivendo com os nossos pais, é a fase de receber vida. Eu recebo vida. Eu recebo a vida do meu pai. Eu recebo a vida da minha mãe. Eu recebo a força da minha mãe. É com minha mãe que eu vou aprender a amar o lar. É com meu pai que eu vou aprender a enfrentar a vida. A mãe me ensina a sentar e relacionar. O pai me ensina a sentar e enfrentar o patrão. A mãe me ensina a se relacionar com quem eu conheço. O pai me ensina a me relacionar com quem eu não conheço. Então, quando eu estou com meus pais, vivendo com ele, o tempo de ser cuidado, é o tempo de receber vida. Aí eu me viro para a vida. E é o tempo de eu transmitir vida. A vida que eu recebi aqui, agora eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar a vida. O que Deus fez com Adão, abençoou e falou, frutifica. Então agora eu vou frutificar a vida. Como eu frutifico vida? Através do casamento e através da profissão. Toda profissão com valores transmite vida. Todo casamento tem que transmitir vida. Só que eu só posso transmitir vida se eu estiver cheio da vida dos meus pais. Se eles cuidaram de você, levante a mão para o céu 3 vezes no dia. Mas se eles não cuidaram de você, como foi o meu caso, eu honro eles por quem eles representam, a minha mãe e o meu pai. E eu tinha todos os motivos para não honrá-los. E aí a gente vai para a vida de casado. Então eu vou ensinar para vocês o que é deixar pai e mãe, amém? Vocês querem aprender aqui agora? Vocês vão pegar o microfone, vocês vão falar próximo do microfone, tá? Olhando para eles, para as pessoas escutam. Chega lá próximo. Chega bem próximo do microfone. Meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe. Muito obrigado. Muito obrigado Pela vida que vocês me deram. pela vida que vocês me deram. Foi suficiente. Foi suficiente. Foi o que vocês deram conta. Foi o que vocês deram conta. E eu honro isso. E eu honro isso. Agora Eu vou para a vida. eu vou para a vida. Gerar vida. Gerar vida. Tendo gratidão. Tendo gratidão Tudo que vocês fizeram por tudo que vocês fizeram por mim. Muito obrigado. Muito obrigado. Aí a gente se vira para a vida. Se vira para mim, se vira. E a gente vem para a vida gerar vida. Sabe o que é desonrar pai e mãe? Você sabe o que não é deixar pai e mãe? Passa o braço no braço dele lá. Passa seu braço no braço dele. Assim, ó. Passa seu braço no braço dele. Passa seu braço no braço dela. Não solta. Aí a gente vem para a vida de casado o seguinte. Aí a gente fala, você sabe por que eu estou casando? Porque eu não suporto viver com o senhor. Eu não suporto viver contigo. E aí ele fala para ela, eu que não suporto viver contigo. Por isso que eu não vejo a hora de sair dessa casa. Eu estou casando para sair de casa, porque eu não suporto vocês. E aí, eles têm queixa com os pais dele, porque eles não suportam viver junto. E aí eles vêm para a vida de casado. E quando eles vêm para a vida de casado, com julgamentos, com críticas, com queixas, o que eles fazem? Vêm para a vida de casado. O que eles fazem? Eles levam os pais com eles. Eles não deixou pai e mãe. E aí ela olha para ele e fala assim, eu não suporto viver com você. Maldita a hora que eu casei com você. E ele olha para ela, eu que não suporto viver com você. Ela não está falando isso para ele. Ela está falando isso para quem? Para o pai dela. Escute que eu vou ensinar para você aqui.
O seu problema não é com o seu cônjuge, o seu problema são com seus pais, é com seus pais. Enquanto você não se resolver com seus pais, você nunca vai resolver em casamento nenhum. A gente só consegue estar bem aqui se a gente está bem aqui, querido. Deixar pai e mãe é deixar com honra. Escute, se foi julgando, se foi com mágoas, se foi com críticas, se foi com julgamento que você deixou seus pais, você não os deixou, você levou com você. Dá uma salva de palmas para eles, obrigado. Presta atenção. Passa para mim. Eu só gero vida quando eu aceito quem me gerou. Escute, eu só gero vida quando eu aceito quem me gerou. Agora você está entendendo, passa para mim o que significa esse versículo. E ele converterá. Converter. O que é converter? Quando você converteu a Jesus, você fez o que? Você o aceitou. O que é pais convertendo aos filhos e filhos se convertendo aos pais? Um aceitando o outro. Aceitar os seus pais do jeito que eles são. Sendo grato. Fecha seus olhos. Você consegue ser grato pelos pais que Deus te deu? Concordar, aceitar o que eles conseguiram te dar. Foi o que foi possível a eles. Honrar seus pais não significa concordar com o que eles fizeram de errado, não. Mas é entender que a vida foi possível. Como andam seus sentimentos em relação aos seus pais? O que você tem feito para resolver o seu coração em relação aos seus pais? Você conseguiria honrar os seus pais exatamente como eles são? Respeitá-los pelo simples fato de Deus ter usado eles para te trazer ao mundo? Aceitá-los sem querer mudá-los? Parar de ir lá na casa do seu pai e da sua mãe só para dizer que ele está errado? Olha aqui, mãe, você não sabe cuidar da sua vida. Pare com isso. Pare de criticar quem te deu vida. Não tenha medo de amá-los. É uma das melhores experiências da vida. Repita comigo agora. Você vai orar agora com o seu pai, com sua mãe no seu coração. Eu queria que você tirasse essa oração lá do fundo da sua alma e você pudesse repetir comigo. Deus, por muito tempo, eu mantive meus pais longe de mim. Por muito tempo, eu mantive os meus pais longe do meu coração. Mas nessa manhã, eu quero converter meu coração aos meus pais. E com uma atitude de transformação, eu quero me levantar do meu lugar agora. E repita comigo, eu quero me levantar do meu lugar agora. E como se eu estivesse retornando para casa, eu quero vir aqui no altar. É como se eu estivesse encontrando com os meus pais. Presta atenção. Seu pai está aqui agora. É como se você estivesse reencontrando com seu pai e sua mãe. Levante do seu lugar e vem aqui agora. Eu quero orar com você e por você. Levante do seu lugar. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Vem aqui à frente. Eu sei que existem queixas no seu coração em relação aos seus pais. Eu sei que existem críticas no seu coração em relação aos seus pais. Mas nessa manhã, o seu coração vai ser curado.
você terá um encontro no seu coração de conversão. Repita comigo: Senhor Jesus, eu aceito os meus pais exatamente como eles são, sem criticá-los, sem julgá-los. O meu coração se abre com gratidão por tudo aquilo que eles conseguiram dar. Eu não julgo meus pais. A partir de hoje, eu quero honrá-los pela vida que eles me deram, porque eu sei que a honra da prosperidade, a honra traz longevidade, a honra traz prosperidade. E eu quero nesse momento mudar a história da minha vida, zerar o velocímetro da minha vida. Hoje, uma nova história, um novo tempo começa na minha vida em relação aos meus pais. Eu me converto aos meus pais. Querido, se você puder agora dar um abraço em você, como se você estivesse abraçando seus pais. Mas se o seu pai e sua mãe estão aqui, vá até eles e dê o melhor abraço de gratidão que você pode dar na vida. Em nome de Jesus, fala: obrigado, mãe. Obrigado pela minha existência. Obrigado por tudo que você fez na minha vida. Agradeça, se reconcilie com sua mãe, se reconcilie com seu pai nessa manhã. Pai, muito obrigado. Obrigado, em nome de Jesus. Querido, o livro A Força dos Pais está lá no fundo, lá com meu filho. Tem outros livros. Se você deseja adquirir mais o livro, eu tenho certeza que vai ser uma grande valia para a sua vida. Deus abençoe. Obrigado, pastor Jorge. Pode fazer uma oração? Posso. Como a gente faz sempre, ao você voltar, vou pedir que você se coloque em pé e abra suas mãos. Cada manhã, hoje no primeiro culto tivemos já um homem de Deus trazendo a palavra. Ele orou. A unção de Deus, ela passa pelo profeta daquele dia. Abre suas mãos assim. Talvez, que palavra abençoada, hein, irmãos? Vou pedir que você não saia. Pare onde você está aí, você não saia, por favor. Obrigado. Não se dá as costas para um preletor logo após ele acabar de falar, em lugar nenhum, né? A gente espera a bênção apostólica. Tem pessoas que entraram aqui hoje, isso é um costume, tá? Você acostuma com isso, a não dar as costas para quem acabou de falar. Aliás, nem a polícia pode fazer isso. Lá no meu trabalho, na Caixa Econômica, se eu desse as costas na hora que meu chefe acabou de falar, ele ia me mandar dirigir uma agência lá no lugar mais, mas eu sei que são pessoas abençoadas, que às vezes foram até buscar os filhos. Mas a gente tem que falar, né? Porque se eu não falar, quem vai falar? Eu vou deixar para o outro falar. Então o chefe da casa, né? A palavra foi essa, né? E eu sei que é como um Z-Ends, uma ministração como essa, que mexe com a gente. As coisas que o pastor Eurípides colocou aqui, da vida dele, da criação, ela nos prega na cruz. Quer dizer, a gente tem que, todos os dias, entendemos que nós não podemos dar continuidade a coisas negativas. Por isso que a igreja não fica só com os pastores daqui. Sempre vem pastores de fora. O pastor Daniel escreveu para mim sobre a clínica da alma. Nós temos uma clínica da alma, o Cote já ministrou. Pessoas têm sido curadas, né, Daniel? Profundamente curadas. Elcione está ali, mulher que prospera. Sempre que eu vou usar alguém para falar assim, a pessoa está conversando. Distancia dele um pouquinho. Aí, ela, coordenadora do curso Mulher que Prospera. E eu disse no início aqui, Elcione, que a esposa que impulsiona o marido, ela que leva o marido. Tem um irmão aqui, agência de carro, não vendia nada. Eu fui na agência dele orar, só tinha homem. Eu falei, coloca uma vendedora mulher aqui, porque elas que fazem as outras mulheres comprarem. A agência dele cresceu 500%.
A pastora Elcione faz. O pastor Kleber é o pastor dos empresários. Está aqui orando toda segunda-feira. Essa semana nós tivemos tantos problemas. O pastor Carlos está no culto da família aqui, né, pastor Carlos? Toda quarta-feira é oração, é clamor a Deus. Ontem eu atendi vários maridos dizendo: meu casamento acabou. Várias esposas. Pessoas que só aceitam conversar com o pastor Jorge. Você não tem que conversar só com o pastor Jorge. Você tem que fazer os cursos. Prepara uma mesa farta na presença dos meus inimigos, meus adversários, e a minha cabeça vai estar ungida. Você tem que ler um bom livro. Tem que cortar o vínculo de coisas negativas do passado. Porque procurar um pastor para apagar incêndio, um psicólogo para apagar incêndio, como o Bruno toda hora é procurado, onde o Lucas é procurado, o Gustavo é procurado, toda hora para apagar incêndio não dá, como se Deus fosse um corpo de bombeiros. Então uma palestra como esta é uma mesa farta. Come quem quer. Come quem quer. Você vai lá e come a maçã, come a pera, come a melancia, come o churrasco, né? Então ele vai orar por nós. Talvez você tenha problemas financeiros aí, porque você teve péssimos exemplos. Nem liga. Nem liga. Teve uma pessoa que roubou, e foi descoberto o roubo por um policial federal aqui da igreja, e eu fui falar com o pai da garota que recebeu os presentes fruto do roubo. Sabe o que o pai disse? Ah, foi presente. A minha natureza foi presente que minha filha ganhou, mas é produto de roubo? Leva e devolve. Esse pai me falou: não, o namorado deu, é produto de roubo, é problema dele lá. O roubo está comigo, está com minha filha, mas não foi ela que roubou, ela ganhou. Olha o caráter de um homem desse. Olha o caráter de um homem desse. Então, ore por nós. Talvez você é uma pessoa que precisava, eu creio, é muito bom essa palavra. Meu pai também me abandonou quando eu tinha 7 anos de idade, e isso não sai da minha cabeça. Eu utilizo isso somente para ilustrar, mas depois eu reconciliei com meu pai. Mas a gente tem muitos erros na vida, que a gente traz o passado e põe lá na frente, sempre a gente tropeçando. Vamos receber de Deus aqui a oração. Quem quer receber a oração? Quem quer? Quer receber? Então abre as mãos assim, porque talvez você e eu estejamos piores do que os nossos pais. Senhor, eu creio que o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre nós nessa manhã. O Espírito de reconciliação. O Espírito de reconciliação. Esse é o Evangelho que nós recebemos. O Evangelho da reconciliação. Glória. O Evangelho onde pais se convertem aos filhos e filhos se convertem aos pais. E eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, que um novo tempo começa na sua história. Glória a Deus. Um novo tempo começa no seu casamento. Um novo tempo começa no seu relacionamento com seus filhos. Aleluia. Um novo tempo começa no relacionamento com seus pais. E toda dor, toda queixa, toda ferida, toda reclamação, todo julgamento, eu retiro agora e coloco na cruz e aplico o sangue de Jesus na sua vida. Seja transformado pelo poder do Evangelho de Jesus nessa manhã. Seja transformado pelo poder do Evangelho da reconciliação na sua vida. O Senhor santifica o seu casamento. O Senhor santifica os seus filhos. O Senhor santifique agora todos aqueles que virão de ti. Aleluia. Que não haja mais morte, Pai. Que não haja mais brigas, que não haja mais rupturas, que não haja mais divórcio, e que a honra e a prosperidade do Senhor alcance todos da sua família, e você viva para sempre na presença do Senhor. O Senhor unge a tua cabeça com óleo, e o seu cálice transborda. Aleluia. Que a bondade e a misericórdia te sigam todos os dias da sua vida. Amém, e você habite na casa do Senhor para todo sempre, você e toda a sua descendência, em nome de Jesus. Glória a Deus.